Hoje vamos falar sobre o livro Robinson Crusoe. É uma ficção baseada em fatos reais e que baliza a vida daqueles que gostam de aventura. O livro de Robinson Crusoe, ele foi escrito há muito tempo atrás, é um romance, que conta a história de um rapaz que, em busca de aventuras, deixa sua família e sai navegando, entrando em vários navios aí, fazendo navegações, e num deles ele passa por um naufrágio. Depois desse naufrágio, ele fica vários anos numa ilha e nesse inteirinho já, depois de algum tempo, ele consegue encontrar um índio que fica amigo desse índio, ele salva esse índio de ser morto pelos canibais e esse índio passa a viver com ele, eles ficam mais um tempo ali na ilha e depois eles são resgatados por um navio e vão embora. Então esse é o resumo da história. Mas o mais importante, a gente lendo o livro, é a gente ir tirando as lições que existem ali. Eu vou pontuar algumas coisas importantes do livro que eu vi, que possam servir como referência para a gente. A primeira coisa é a parte material. Então, logo após o naufrágio, tá, ele passa por aquele período do trauma. Toda vez que a gente tem um acidente aéreo, um acidente de barco, ou mesmo quando não acontece nada, mas a gente se perde das pessoas, tá, numa região afastada que seja, existe um período de trauma. Então, logo após esse trauma, quando ele se recompõe, ele bota a cabeça para funcionar, né, e aí ele pensa na parte material, o que ele precisava para ficar na ilha. E aí, olhando na praia, o navio dele bateu nos rochedos, ele constrói uma balsa, vai até lá, aliás, minto, ele vai até lá nadando, e aí chega lá, pega os restos do navio, faz uma balsa, e procura tirar lá de dentro do navio tudo aquilo que seria útil para ele. Então vejam bem, ele está sozinho, nós estamos falando de 2 séculos atrás, que é onde se passa a história, então o material é restrito. Mas ele consegue tirar do navio, principalmente, roupas, armas, ferramentas de diversos tipos, alimentação. Então ele pega alguma coisa que tem lá. Mas o interessante é que ele acaba trazendo, no meio desses sacos de alimentação, algumas sementes. E também procura desmontar tudo que ele podia em termos de madeira, ele vai tirando do navio, para poder fazer alguns utensílios lá na ilha. Então bota isso tudo dentro de uma balsa, faz várias viagens e vai levando, até que um dia bate uma tempestade e o barco naufraga de vez e desaparece. Então ele consegue resgatar muita coisa, tá, do navio. Ele consegue resgatar fumo, ele consegue resgatar pólvora, uma série de coisas ali que ele vai nominando. Ele fala chapéu, bota e tal, que são coisas simples, mas que nós, às vezes, não avaliamos a importância para um sobrevivente de ter esses recursos. Então, roupa, sapato, principalmente sapato. Sapato é uma coisa dificílima de se reproduzir. Tá? Então, aqueles que passaram por situação de sobrevivência relatam que uma das coisas mais difíceis foi reproduzir uma proteção para os pés. Tem como fazer isso, provavelmente nós vamos fazer isso em algum canal, no nosso canal, mas mais para frente, em algum vídeo. É uma coisa dificílima. Armas, por exemplo, né? Então, ele precisava de muita coisa. Estamos, como eu disse, falando de 2 séculos atrás. Mas ele consegue tudo isso. Só que ele está sozinho. E tem uma parte do livro muito interessante, tá? Que eu gostaria de ler para vocês. Como já disse no início dessa narrativa, nunca aprendi qualquer ofício. Hoje, porém, cheguei à conclusão de que todo homem de boa vontade pode executar qualquer trabalho manual desde que queira aplicar-se e tenha tenacidade. Então ele era um rapaz que morava numa cidade, então ele tinha poucas habilidades. E ele vai aprendendo com boa vontade, como ele diz, mas ao custo do erro e acerto. Desenvolver habilidades economiza tempo e nos proporciona melhores condições na sobrevivência. São coisas bem interessantes que tem no livro. Por exemplo, ele consegue várias ferramentas, serrote, machado, etc. Mas ele não consegue uma enxada. Então ele acaba encontrando na ilha lá uma madeira muito dura e ele confecciona uma enxada improvisada que é o suficiente para ele
fazer os trabalhos ali de plantio. Como eu disse, ele leva algumas sementes por engano, tá? Então, alguns sacos que ele pegou do navio, que ele colocou material, que ele trouxe, continham em seu interior algumas sementes de arroz e de trigo. E ele consegue, limpando o saco, chacoalhando assim no fundo da cabana dele, depois começa a brotar, e quando ele percebe o que ele tem ali, ele trata aquilo como ouro, tá? Então, para ele, foi uma hora achada, porque foi depois de quase um ano que isso acontece. E ele percebe, então ele cultiva aquilo ali com muito cuidado, para poder retirar sementes, para no outro ano ele ter uma colheita e fazer pão e etc. Como eu disse, no outro ano. Ou seja, a persistência, a tenacidade dele foi importantíssima para a sobrevivência. A madeira que ele tira do navio. Ora, a ilha estava cheia de água. Para que ele precisava de madeira no navio? Alguns pedaços de madeira no navio são retos, são tábuas. E é muito difícil se reproduzir uma tábua. Né? A tábua tem uma série de utilidades. Você faz uma mesa, você faz uma cadeira um pouco mais confortável, você pode configurar até uma cama. Então, isso agilizou o trabalho dele e deu mais conforto. Uma outra coisa interessante é que logo que ele chega à ilha, ele se preocupa com o abrigo. Então, no livro, ele vai descrevendo, quando ele chega, ele empilha alguns caixotes, joga um pedaço de lona por cima e dorme ali. Em seguida, ele vai fazer um reconhecimento da ilha. Para fazer esse reconhecimento, ele se prepara, ele pega uma arma, ele pega um machadinho, ele pega uma faca, ele pega alguma coisa de comida, bota no saco e tal, e sai andando pela ilha para uma garrafa com água, e sai andando pela ilha para reconhecer. E aí ele vai descobrindo caminho para a parte mais alta da ilha, ele vai descobrindo tudo que tem à sua volta e consegue encontrar um local adequado para montar a sua cabana, certo? E aí ele monta a sua cabana, reforça o telhado com lona e faz uma série de coisas, faz uma proteção em volta. Então é um trabalho de muito tempo, ele passa meses preparando o seu abrigo. Durante esse período que ele passa na ilha, ele vai observando como se comporta a natureza, ou seja, ele compreende a sazonalidade do local, ou seja, quando chove, quando faz sol, quando está frio, quando tem tempestade, ele percebe como é que funciona, porque ele tinha um calendário, então ele marcava ali num tronco os dias e ele consegue marcar, como ele sabia o primeiro dia do naufrágio, ele consegue marcar em que época do ano ele está. Ele mesmo disse que depois de alguns anos tinha 1 ou 2 dias de erro só, tá? E que ele marcou. Então, essa é a história, é uma história muito bacana, nos ensina bastante, é uma ficção sim, mas ela foi baseada em relatos de um náufrago real, ok? Lembre-se, prepare-se e sobreviva.